Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Então, nós vamos falar hoje sobre a movimentação das peças no tabuleiro de xadrez, ok? Inicialmente, nós vamos falar, primeiramente, sobre como se posicionam as peças no tabuleiro no início do jogo. Então, nós temos o tabuleiro de xadrez que é dividido em fileiras e em colunas. Fileiras vai do 1 até o 8 e colunas da letra A até H. As peças brancas geralmente ocupam as fileiras 1 e 2, os peões na fileira 2 e as demais peças na fileira 1. As peças pretas geralmente ocupam as fileiras 8 e 7, peões na fileira 7 e as demais peças na fileira 8. A movimentação do peão é interessante porque ele se movimenta de uma maneira e captura de outra. Então, o peão, ele se movimenta para frente somente uma peça, uma casa por vez. Mas no primeiro movimento, ele pode fazer a movimentação em duas casas, ou seja, movimenta para frente uma casa por vez, mas na primeira movimentação ele pode andar duas, uma, duas. A partir da primeira movimentação é só uma casa por vez. O peão captura na diagonal, anda para frente, captura na diagonal, e é a peça que não pode voltar. Torre. A torre, ela se movimenta na vertical e horizontal. Ela pode se movimentar quantas casas estiverem livre à sua frente, se não tiver nenhuma peça atrapalhando. O cavalo é uma peça interessante porque é a única peça que pula outras peças. O cavalo também é conhecido como a peça do 1-2, por quê? Ele se movimenta em L, então, e não importa se esse L vai ficar deitado, se esse L vai ficar de ponta cabeça, ou se vai ficar certo ou de costa. Se desenha um L, independente dos lados, é a movimentação do cavalo. Então, o cavalo está no centro e vai andar 1, 2, por isso ele é conhecido como a peça do 1, 2 para a direita, 1, 2 para a esquerda, 1, 2 para cima, 1, 2 para baixo, 1, 2 para a esquerda, 1, 2 para a direita, 1, 2 para cima, 1, 2 para baixo, formando na posição que ele está um círculo, formando um círculo com possibilidade de movimentação à sua volta. O bispo, simples e bem básico, se movimenta na diagonal. O bispo é a peça da movimentação do X, podemos assim dizer. Então, o bispo, se iniciar o jogo numa casa branca, ele movimenta na diagonal sobre as casas brancas. Se ele iniciar o jogo numa casa preta, ele movimenta na diagonal sobre as casas pretas. O rei é a peça mais importante, porém a mais limitada. O rei movimenta para todos os lados, porém uma casa por vez. Uma casa para cima, uma casa por baixo, uma casa para o lado direito, uma casa para o lado esquerdo, uma casa na diagonal esquerda acima, uma casa na diagonal direita acima, uma casa na diagonal à direita abaixo, uma casa diagonal à direita à esquerda abaixo. Então, essa movimentação bem limitada, que é uma casa por vez. A dama se movimenta para todos os lados. É a peça que eu considero mais poderosa do jogo, não mais importante, mais poderosa. Então, ela faz uma movimentação para frente, para trás, para o lado direito, para o lado esquerdo, na diagonal esquerda, na diagonal à direita, acima, na diagonal. Então, ela se movimenta, ela só não faz a movimentação do cavalo. Ela faz a movimentação praticamente de quase todas as outras peças. Então, essa é a aula que nós estamos falando sobre a movimentação das peças no tabuleiro de xadrez. Espero que dê uma esclarecida e obrigada e até a próxima aula.